Oi gente, tudo bem com vocês? Encaminhando o fim do nosso resuminho aqui sobre o conteúdo que foi visto nesse primeiro bimestre, a gente vai dar uma olhadinha no Barroco. Como vocês viram, todos esses vídeos são mais curtinhos, porque é só um resumo para vocês se prepararem para as reavaliações e até para quem acha que ficou alguma coisa no caminho, dá uma olhadinha para ver se pegou por completo ou se ficou alguma dúvida para poder chamar a prof. Se tu visualizou aqui os vídeos, ficou alguma dúvida, chama no chat, não deixa para depois, não deixa para tentar entender sozinho, porque a prova tá aí, tu não pode vacilar. Contextos importantes para o Barroco. O Barroco é um dos principais conteúdos que vocês precisam no contexto histórico para entender o que está rolando. É a Contra-Reforma na melhor e maior das suas colocações. O Renascimento está caindo e a igreja precisa dar uma resposta ao protestantismo. O Martim Lutero coloca as teses na frente da igreja e cobra posicionamentos e novidades e formas novas de pensar e agir e respeitar os fiéis da igreja. Como você pode dizer para as pessoas que você recebe uma crítica? Vocês usam muito dinheiro, vocês não são inclusivos, vocês rezam essa missa em latim que ninguém entende, você constrói igrejas enormes em ouro e começa a rezar todas as missas em latim. A igreja não entende muito bem esse processo, na verdade, resolve responder de uma forma um pouco agressiva, mostrando principalmente o poder que tem. Ah, tu achou que a gente construía coisa grande? Pois tu não tinha visto nada, queridinho. E constrói uma igreja em ouro. Ainda mais com as colônias. Então, galera, o negócio vai ficando um pouco fora de controle. E o exagero é a marca do Barroco exatamente por isso. A igreja precisava mostrar a sua magnitude. Nada mais impulsivo e magnânime, nada mais expressivo do que uma igreja em mármore e ouro. Como é que tu vai dizer, tipo assim, a igreja tá perdendo força e daí eles estão construindo um templo em ouro? Não tem como, não bate. Outra coisa, vem a grande força da Inquisição, que inclusive é um dos motivos do fim do Renascimento. A Inquisição foi o processo da Igreja Católica de perseguição de algumas pessoas e esquemas dogmáticos, aos quais a igreja acreditava que eram uma ofensa a Deus. Isso vai incluir a publicação do Malleus Maleficarum, o martelo das bruxas, que vai levar à caça às bruxas. Isso vai levar à perseguição de pessoas como Galileu Galilei, como Copérnico e etc. Nomes importantes da ciência, da arte, da física, matemática. E o Brasil finalmente está sendo colonizado. A gente está em meados de 1600. Finalmente o Brasil agora é quase alguma coisa. As características do Barroco. Como eu disse para vocês, a igreja recebe uma crítica e responde mostrando que basicamente não está nem aí, tá? Por isso que as marcas do Barroco são o exagero e a complexidade. Não só na literatura. Na verdade, a literatura é um reflexo da arte, principalmente da arquitetura. A arquitetura barroca é normalmente gigantesca, é normalmente exagerada, cheia de coisa. E a literatura vai repetir este processo. Além de tudo isso, além do exagero e da complexidade, a gente tem a dualidade. É preciso criar distâncias entre as coisas. O homem e Deus, o céu e a terra, a vida e a morte, o céu e o inferno, o bem e o mal. É preciso que haja uma colocação, uma pontualidade e lembrar que não há uma linha tênue entre isso. Ou você está aqui, ou você está aqui. Ou você faz tudo que a igreja manda, é uma pessoa boazinha e vai para o céu, ou tu desliza um dia, você é mau, vai arder no fogo do inferno. É mais ou menos isso. Então, a gente tem no Brasil, finalmente, o primeiro autor brasileiro. Ou seja, finalmente em terras brasileiras se escreve um brasileiro. Não é mais aquele esquema do quinhentismo, onde a gente tem um português escrevendo no Brasil. É um brasileiro escrevendo no Brasil. Quem vai fazer isso é o Gregório de Matos Guerra. E ele vai ser a marca da escrita cultista, que é nada mais do que eu vou escrever de uma forma tão complexa, tão exagerada, que tu nem vai entender o que eu escrevi. Por quê? Primeiramente, se eu te faço uma crítica e digo assim, ó, aquela pessoa é muito
boboca. Tá, tu começa a tirar uma média. Ai, quem é que tem cara de boboca? A fulana. Agora se eu disser assim, ó, arte-ei indivíduo que não és tão agradável. Fica bem mais complexo, tu gasta mais tempo para entender o que começou a frase e tu nem quer chegar no final. O Gregório de Matos era muito conhecido por fazer críticas à igreja e à população. E então ele escrevia de uma forma totalmente rebuscada, com palavras indígenas, com palavras africanas. Ele escrevia com termos extremamente rebuscados, que no fim das contas a mensagem não ficava tão clara. A tua mensagem estava meio escondida. Era como se o sentido original tivesse obscuro, ocultado. O Gregório vai escrever principalmente poesia, entre eles sonetos e redondilhas. O Gregório escreve tudo. Ele é muito complicado de mostrar uma face do Gregório de Matos, porque ele vai escrever um poema satirizando uma freira e um poema dizendo, ó Virgem Maria que tanto amo, me perdoa. Então uma hora o cara tá escrevendo um poema erótico, falando sobre ter relações com uma mulher, e outra hora ele tá pedindo perdão pra Deus. Uma hora ele tá dizendo que a sociedade é uma porcaria, que todo mundo devia morrer, e na outra ele tá dizendo, ó Pai, que tanto cuido e creio. Sabe? Ele era meio fora de órbita, assim. Mas o Gregório vai ser muito importante, porque ele vai falar muito sobre a situação colonial. E isso é importante. Os primeiros passos. Ele vai criticar a forma como as pessoas dividem as terras. Ele vai criticar a forma como a justiça julga as coisas. Lá, em 1600, o Gregório já estava de olho nessa coisa de quem tem dinheiro tem uma lei, quem não tem, tem outra. A lei não funciona igual para todo mundo. A cidade não é igual para todo mundo. E isso é muito interessante de pensar. Ele, além de tudo, vai ser uma pessoa que vai se atentar a esses pequenos detalhes da sociedade. Então ele vai fazer um poema muito importante, que é o 2Fs, que é um poema pensando em tudo o que faz da Bahia um local ruim. Que a culpa não é da Bahia, que a culpa não é de Salvador, a culpa é do povo que ali está. Se as pessoas falavam mal da colônia, não era pela terra, era pelos homens. Do outro lado, nós temos o conceptismo, conceito, onde quem vai escrever é Padre Antônio Vieira, um português. O Gregório é brasileiro, o Vieira é português. Porém, o Vieira usa desse rebuscamento para tentar criar uma linha de raciocínio. Ele quer que tu te concentre na linha de pensamento, passo a passo, até que no fim das contas tu conclua por tua própria conta o significado dos textos dele. Ele escrevia sermões, ele era um padre. Então ele escrevia textos onde ele iria pregar. Às vezes para Deus, às vezes para padres, às vezes para o povo. Na verdade, essa foi a grande diferença do Vieira e foi o que causou o grande problema da vida do Vieira. O Vieira é exilado e é excomungado da igreja na Europa. Porque ele faz, inclusive, um sermão criticando Deus e um sermão criticando os padres. Ele vai dizer que os padres não se preocupam com o povo, eles só vão lá, rezam a missa de qualquer jeito, não se preocupam se as pessoas estão entendendo, não se preocupam se o latim é problemático, não se preocupam se aquela palavra que foi semeada vai render frutos. E ele vai fazer esse sermão se chama o Sermão da Sexagésima. E ele vai fazer um sermão conversando com Deus, que se chama o Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as Armas de Holanda. Que vai ser um sermão pensando, digamos, assim, achei um jeito melhor de explicar. A Holanda invadiu o Brasil e quase consegue ganhar. O Vieira escreve um sermão trocando uma ideia com Deus, dizendo, tá, olha só, a gente saiu lá de Portugal, perdeu um monte de gente no mar, chegamos aqui, cultivamos a terra, catequizamos índio, pra te deixar agora esses hereges, holandês, vacilão, entrar aqui e pegar tudo pronto? É isso mesmo, Deus? Olha, se tu deixar assim, enquanto tu precisar da gente de novo, talvez a gente te deixe na mão. Literalmente ele fala isso pra Deus. Ele olha pra Deus e diz, ó, ou tu ajuda Portugal aqui, que
foi quem estava contigo, faixa. Ou se tu deixar a Holanda ganhar, talvez quando tu precisar dos português, a gente esteja muito ocupado. Ele mesmo vai dizer que existem outras figuras bíblicas que tiveram esse papo mais ameaça com Deus, mais troca de favores. Que se eles podiam, ele também pode. Mas que, ai de mim que tô desafiando o Senhor. Tô só te dando um aviso. Não é uma ameaça, é um aviso. Então, a galera meio que não vê o Vieira como alguém muito certo das ideias. Mas funciona. O Vieira vai escrever muita coisa, tá? Ele também vai escrever poema, ele vai escrever até romance. E ele vai ter uma outra coisa importante. O Vieira vai olhar e dizer assim, galera, se pá, não é muito cristão a gente perseguir e matar. Mas só se pá assim, não querendo... quem sou eu para criticar o senhor Papa? Mas eu acho que essa história de inquisição, matar bruxa, escravizar gente, não é muito tri. Só que ele só tá falando de mulheres e índios. Ele não se posiciona contra a escravidão dos negros, tá? Ele só vai defender os índios. Mas ele olha e diz, pô, se pá escravizar índio não é muito católico. E a galera não curte muito. Daí dizem pra ele, adoramos, vai viver no Brasil, sai daqui. E o que acontece com ele? Ele passa a vida no Brasil porque a galera não curte muito as críticas dele mesmo. Como eu falei pra vocês, a literatura é bem padronizada. A gente tem coisas muito rebuscadas, mas por motivos diferentes. O Gregório rebusca para que as pessoas não entendam as críticas dele diretamente. O Antônio Vieira rebusca para tentar criar a melhor forma de uma linha argumentativa pela lógica, um encadeamento. A arquitetura, como eu disse para vocês, é tudo gigantesco, é tudo absurdo, é tudo surreal. Só que, distanciamento, né? Essas construções existem na Europa. No Brasil a gente tinha um pouco menos de recurso, né? Quer dizer, o recurso estava aqui, mas a gente mandava para a colônia. Então as construções no Brasil barrocas são bem mais pobrinhas. Mas a gente vai dar uma olhada em construções europeias. Percebam a quantidade de ouro. É tudo ouro. E percebam a quantidade de figuras e ornamentos no teto e nas paredes. Vocês vão ver que vai ter muito detalhe, vai ter muito anjo, vai ter muito círculo redondo, arabesco. Tudo é muito. Tudo é muito. E você tem que pensar que isso serve de imponência. Não é só para dizer que a igreja tem dinheiro. Imaginem a sensação de vocês entrarem numa catedral feita de ouro. Essa sensação de o quanto você é pequeno perto do poder da igreja, perto do poder divino. Aqui a gente tem a Basílica de São Pedro, e na verdade a Praça de São Pedro, né, e a Basílica. A praça é projetada pelo Bernini e a Basílica pelo Michelangelo. La Fontana, também percebam a quantidade de detalhes nas janelas, no teto, no topo. Mesmo que não é feito em ouro, é feito em mármore, é feito em uma quantidade gigantesca, em um tamanho gigantesco. Fechado, pessoal? O barroco, é claro, é um pouco mais complexo. Ele vai ter textos mais complexos de entender, mas é proposital. Não é sem querer, não é só a linguagem da época. O português de 1600 é confuso? É. Porém, a linguagem é muito esquisita de propósito. Quando vocês baterem no arcadismo, vocês vão ver que realmente são pessoas que se distanciam em 70, 80, 100 anos e tem muita distância de linguagem. Então, o barroco é exagerado de propósito, primeiramente, antes de tudo, por causa da igreja. Fechado? Qualquer dúvida chama no chat, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.